Esses dias eu tava procurando um anime de romance pra assistir. E aí, né, quando a gente vai procurar alguma coisa, a gente entra lá no nosso querido site, entra na aba de romance e fica lá meia hora pesquisando. Até que eu me deparo com uma coisa um tanto quanto intrigante. Dá só uma olhada nisso. Exatamente, um anime de corrida de drift tá marcado como anime de romance. Aí então me pintou a dúvida. Quais outros animes não parecem ser de romance, mas eles têm muito romance? E é por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 5 animes que não parecem ser de romance, mas são de romance. O primeiro que eu quero trazer pra vocês já é o que me deu ideia pra fazer esse vídeo, que é Initial D. Initial D, pra quem não sabe, é um anime de corrida de drift, onde a gente tem o Takumi Fujiwara, que é um garoto que fica fazendo entrega pro pai dele, que é dono de uma loja de tofu. E no começo, ele dirige mais por obrigação, ele não é uma coisa que ele gosta de ficar fazendo. Só que o garoto treinou tantas vezes na pista que ele tinha que fazer, na rota que ele tinha que fazer lá pra entregar os tofu, que o cara literalmente virou um monstro do volante. E o mais interessante de tudo é que ele não tem um carro super foda elástico, ele não tem, sei lá, uma McLaren, uma Lamborghini, Ferrari, Porsche, vai saber o que tem lá. Não, ele tem literalmente um Corolla. Ele tem um Corolla 86 Trueno Panda. E quando literalmente os maiores nomes do Drift lá do Japão toma toco desse cara, fica todo mundo querendo saber quem que é o dono do Trueno 86 que sentou o cacete nos caras. E aí o foco principal do anime é ver esse desenvolvimento do Takumi a partir do momento que ele vai também começando a gostar mais dessas corridas de carro, ao mesmo que o anime também vai ensinando pra gente de alguns truques do Drift. E aí já vem aquela mesma dúvida que veio pra cima de mim. Como que um anime de drift vai ter romance no meio? Um anime de carro totalmente masculino. E sim, pessoal, temos um romance. Temos 3. Tem uma penca, na verdade. Só que o maior problema de tudo é que os romances não vai pra frente. Eu já vou deixar avisado isso, mas tem romance. Então qual o cerne da questão? É que o Takumi, ele tem mais 2 amigos que trabalham junto com ele num posto de gasolina. E vira e mexe, esses amigos deles também vão conhecendo novas garotas. E aí vai tentando se desenrolar um romance entre eles. Só que o que me deixa mais triste é que nenhum desses romances dá certo. O que mais chega longe de chegar perto é o do próprio Takumi, né? Que tinha uma amiga da escola dele que ele gostava. Só que essa mina parte lá pra Inglaterra pra fazer um intercâmbio. E aí o Takumi ele fica sozinho de novo. Só que no final do anime, isso depois de 8 temporadas praticamente, o Takumi ele encontra outra garota, que é uma jogadora de golfe. E aí, ao que dá a entender no anime, é com essa garota jogadora de golfe que o Takumi vai ficar no futuro. Trazendo uma menção honrosa pra vocês, agora saiu um novo anime do mesmo universo de Initial D, chamado MF Ghost. E também é uma premissa de corrida, só que é uma premissa de corrida diferente. Só que o mais impressionante de tudo é que o protagonista de MF Ghost, ele foi aluno do Takumi Fujiwara, que é o protagonista do Initial D. Então ainda não foi especificado nada, mas nada impede também no futuro de que no próprio anime do MF Ghost a gente mostre como o Takumi terminou. Porque o que consta agora, né, pelo que o MF Ghost ele falou, é que o Takumi tá aposentado, né, depois dele sofrer um acidente. E aí ele virou um instrutor de escola pra pilotos, né. Então aí como eu acho que vai focar bastante no Takumi, porque ele foi o professor do protagonista do MF Ghost, eu acho que também não é impossível de mostrar como que o Takumi tá hoje em dia, né? Se ele tá casado, se ele tem filho. Mas esse foi o único romance que aparentemente o anime deixou claro que teve algum desenvolvimento futuro. Porque com os outros personagens a gente também teve cenas muito interessantes, né? Umas cenas muito bonitas, né? A gente queria que o casal ficasse junto. Só que eu acho que como eles não queriam deixar o foco nisso, eles resolveram deixar isso pra lá, né? Então mostrar apenas que tentaram fazer um negócio, mas ainda assim não deu certo. E aí focaram na própria corrida em si, né? Então é um anime que tem romance, ele tá marcado como romance, mas infelizmente, como não era o foco principal do anime, a gente ficou com essa angústia no peito de não ter um romance desenvolvido. Porque na moral, eu acho que os roteiristas ou o criador da obra literalmente não gosta de romance, porque teve uma porrada de gente que poderia ter criado um casal ali. E não rolou nada, velho. Foi só com o protagonista que, tipo, teve um início de romance ali, mas nada muito interessante. Então, infelizmente, é um anime de romance que não tem romance. Mas tá explicado porque que não parece ter romance, né? Porque realmente não tem. A gente só acha que pode ter, mas não tem. O próximo anime que eu vou falar pra vocês é Aoki Hagane no Arpeggio. Que basicamente se passa no futuro, né? Onde a humanidade ela enfrenta uma ameaça iminente, né? De uma frota de navios alienígenas. E esses navios, eles são controlados por inteligências artificiais muito avançadas. E elas têm uma tecnologia muito superior que praticamente impossibilita a resistência humana. Então aí a gente tem o Gunzo Chihaya, né? Que é o capitão de um submarino. Que também pertence a uma dessas frotas de navios alienígenas. Só que é interessante é que esse submarino, apesar de ele ser da mesma frota dos navios alienígenas, eles estão lutando contra os alienígenas. Então, basicamente, a Aoki Hagane no Arpeggio é literalmente um monte de navio alienígena que são controlados por garotas, né? Então, as garotas, elas são os navios, só que elas têm representações humanas desses navios. Então, é literalmente um navio, né? Eles têm vida própria, só que a representação da vida própria desses navios são garotas. E a inteligência artificial que tá lutando contra esses alienígenas, né? Que é o submarino,
ela é chamada de Iona, né? E aí ela acaba desenvolvendo uma relação bem complexa com a tripulação do próprio submarino, né? Com o capitão e com toda a tropa que tá dentro dela. Dentro dela que eu digo é porque ela é o submarino, né? Então as pessoas, logicamente, vão pilotar o submarino. Só que a Iona, ela é uma inteligência artificial que ela é do tipo modelo mental. Então ela possui características de personalidade e consciência que torna ela mais parecida com um ser humano. Que é um pouco diferente das outras, que também são assim, só que elas são mais apáticas, elas não têm mais tanta emoção quanto a Iona. E aí a trama, ela aborda principalmente a moralidade da guerra e a relação que esses humanos eles têm com essas inteligências artificiais, né? Além da luta pela sobrevivência, né? Dos humanos contra esses alienígenas que estão invadindo a Terra. Então é um anime que ele mistura um pouco de batalha naval com um pouco de ficção científica também. E ele ainda explora como que esses personagens eles vão lidar com essa tecnologia avançada dos alienígenas e as próprias motivações pessoais que eles têm quando eles tentam salvar a humanidade da destruição. Só que assim, embora não seja o foco principal da trama, né, tá muito longe de ser isso, o relacionamento entre o Chihaya, que é o protagonista, e a Iona, é uma das partes mais interessantes da série, porque você vê que a relação dos dois, ela tá muito interligada entre eles, né, então a Iona, ela acaba desenvolvendo sentimentos bem complexos em relação ao Gunzo, e aí eles vão explorando isso ao longo da história. Então, além de toda essa treta que a gente tem momentos de tensão romântica, tipo, muito pesado, além de todo o desenvolvimento emocional que os dois eles vão tendo, né. Só que, como eu falei, esse romance, ele é tratado de maneira muito, vamos dizer assim, adversa, né? Não é o foco principal da trama. Então é algo que complementa a história, né? Não é algo que vai focar nisso. Não é algo que, por exemplo, vai determinar a narrativa principal de alguma coisa, ou o romance deles vai alterar alguma coisa. Então rola um romance entre eles, só que esse romance, ele não é algo que muda objetivos na história. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, que eu tô tentando explicar da melhor forma possível. Mas resumidamente, o que eu quero dizer é que tendo romance ou não tendo romance, a história continuaria sendo a mesma, né? O romance, ele não é um ponto-chave de virada de história que vai mudar a narrativa, não. É apenas algo complementar que eles colocaram lá pra dar uma implementada na história, né? Pra mostrar como que o protagonista e a heroína principal, eles estão se desenvolvendo sentimentalmente, né? Porque é a melhor forma que eles encontraram de abordar como que o ser humano, ele vai conseguir se socializar com uma inteligência artificial daquelas. Só que lamento informar pra vocês que realmente esse romance, ele não vai pra frente, até porque no final do anime acontece uma parada bem chata, né? Tipo assim, não é um final ruim, mas quem já tá aqui há mais tempo já entende mais o que eu quero dizer. Então, infelizmente, é um anime que ele tem um desenvolvimento de romance, só que esse romance, ele, por meio do próprio roteiro da história, ele acaba não se desenvolvendo. Então, assim, é um anime que ele é meio fumado, só que eu gosto, né? Foi um dos primeiros que eu assisti, e é um anime que eu me diverti bastante. Não é o melhor anime do mundo, mas, tipo assim, é um anime legalzinho pra você poder passar o tempo quando você não tem mais nada pra fazer. Direção de arte também, ele é muito gostosinho de assistir, não é a melhor coisa do mundo, mas é algo que agrada, né, os olhos. Então, quem tiver interesse nesse tipo de anime que é mais batalha naval, né, com um pouco de ficção científica, acho que pode gostar desse. O terceiro anime que eu vou falar pra vocês, ele é um pouquinho complexo de explicar, então eu vou tentar fazer ponta a ponta aqui, mas eu não sei como que vai sair, então vamos lá. Eu tô falando de Violet Evergarden. Violet Evergarden é basicamente a história de uma jovem, que é uma ex-soldado, né, que lutou na guerra, só que agora, como essa guerra acabou, ela tá tentando encontrar um novo propósito de vida. Só que a Violet, ela passou toda a infância dela não sendo tratada como uma humana, né, como um ser humano. Ela foi tratada literalmente como uma máquina de combate. Então, ela, apesar de ser uma garota, né, uma garota jovem e que é um ser humano de verdade, ela não entende as emoções. Porque ela literalmente foi criada como uma máquina, né, basicamente uma arma de guerra criada pra espancar todo mundo. Então, ela não sabe o que são as emoções humanas. Só que aí depois que a guerra acabou, ela começou a trabalhar como Auto Memory Doll, que é basicamente uma profissional que ela acaba escrevendo carta para as pessoas que têm dificuldade em expressar os próprios sentimentos. Então, através desse trabalho, ela começa a explorar e entender melhor os sentimentos humanos, enquanto ela mesma enfrenta o desafio de lidar com seu passado doloroso. E o porquê de eu ter falado que esse anime ele é um pouco complexo, é porque ele é um anime de romance, que não é focado em romance, mas ele é um anime de romance. Eu não sei se eu tô me fazendo entender. Mas o que eu quero dizer com isso? Um dos focos principais desse anime é, como eu falei, a Violet tentar conhecer como funcionam as emoções humanas. Mas por que ela quer fazer isso? Ela quer fazer isso porque, principalmente, o chefe dela, né, que era o Major Gilbert, que era uma pessoa que ela tinha muito carinho, porque foi a única pessoa que acolheu ela e tratou ela como ser humano de verdade, ele acabou morrendo, né, durante essa guerra, tentando ajudar ela. E aí uma das frases que ele disse foi: "Eu te amo", pra Violet. Só que ela, como eu falei, ela não entende as emoções humanas, ela não sabe o que significa essa frase. E aí é justamente por isso que ela vai entrar nesse ramo de Auto Memory Doll, né? Que é justamente pra entender quais foram essas palavras. Só que aí o que eu falo também de ele não ser um anime de romance é que durante a série, padrão, não é o romance que desenvolve. O que desenvolve é principalmente o crescimento que a Violet vai tendo como ser humano e como pessoa. Então a gente é mencionado sobre o Major Gilbert várias
várias vezes, só que a gente nunca dá a entender que o Major Gilbert ele realmente tá vivo. Então, não tem como esse romance ele acontecer, principalmente porque o cara tá morto. Então é por isso que eu digo que esse anime, ele é um romance que não é focado em romance, porque o foco principal dele é o desenvolvimento da Violet pra ela conseguir entender como são as emoções humanas. E isso é seguindo o decorrer da série. E aí agora, indo até o filme, o segundo filme de Violet Evergarden, é quando essa história ela realmente vai ser fechada. Então aí agora eu vou estar deixando spoilers do filme, né? Então pra quem não viu, se quiser pular, fica à vontade. Mas basicamente, durante o filme, a gente descobre que o Major Gilbert, ele tá vivo. E aí, a trama já muda completamente, porque como a Violet, ela já se desenvolveu como uma pessoa, ela já sabe o que significam aquelas palavras, ela conhece o sentimento, o anime, ele volta a focar no que é o romance. Então aí a gente descobre que o Major Gilbert, apesar de tudo aquilo, ele ainda tá vivo. E aí a trama do filme, ela se envolve basicamente da Violet tendo esse reencontro com o Major Gilbert pra eles poderem fechar a história juntos. Então eu acho que agora vocês conseguiram entender por que eu falo que esse é um anime de romance que não é de romance. Ao mesmo tempo, porque durante a série, o anime sempre dá a entender que vai rolar um romance, só que esse romance ele nunca acontece, porque o cara tá morto, e aí o foco do anime é o desenvolvimento que ela tem como pessoa. Então, o romance, ele não existe durante a série. Só que aí, esse romance, ele muda completamente durante o filme. Aí o anime que era de romance, mas que na verdade não era de romance, volta a ser um anime de romance. Entenderam por que é tão complexo de explicar esse negócio? Então, basicamente é isso. Violet é um anime excepcional, eu acho que é um dos animes mais bonitos já visto, extremamente triste também, nossa senhora, quem não assistiu ainda, quando vocês voltar a assistir, vocês vão, nossa, derramar litro, vocês vão chorar até as tripas, porque, nossa, mano, o negócio é pesado, velho, mas pensa num anime bonito, um anime bom, cara, nossa, eu acho que em questão de qualidade gráfica, é o anime mais bonito que eu já vi, porque vocês olham aquilo, vocês pensam, não foi alguém que desenhou aquilo, e o nível de detalhe que você tem toda na parte de iluminação, você pega o cabelo da Violet, gente, é uma coisa absurda, você acha que é quase impossível alguém ter desenhado aquilo na mão. Eu acho que eu nunca vi um anime tão detalhado quanto Violet. Os caras estavam inspirados quando foi fazer esse negócio. O quarto anime que eu vou trazer pra vocês é Girl Air Force, que ele mantém a mesma premissa do Aoki Hagane no RPG, só que agora ao invés de serem navios, são aviões de guerra, né? São caças. Então, é literalmente a mesma coisa, você tem criaturas voadoras alienígenas que acabam invadindo a Terra, e elas são conhecidas como Zai. E aí, pra lutar contra essas criaturas, a humanidade, ela cria aviões de caça baseada na mesma tecnologia desses aviões alienígenas, que elas são chamadas de Daughters. E aí, a premissa é a mesma, porque a mesma forma que eles fazem da inteligência artificial serem garotas, né, pra controlar os navios, é a mesma premissa aqui, são garotas que podem controlar esses navios alienígenas que têm tecnologia suficiente pra bater de frente com esses alienígenas. E a história é centrada em um jovem, né, que é chamado de Kei Narutani. E aí ele conhece uma garota chamada Gripen, que é, curiosamente, um dos caças, né, que vão lutar contra esses alienígenas. E ela é basicamente conhecida como o trunfo da humanidade. Ela é literalmente o avião mais absurdo possível, mais top de linha, o que apresenta maior perigo para esses alienígenas. E aí vem a curiosidade fodelástica. Essa garota é brasileira. Mas sabe por que eu tô falando isso? É porque o Gripen, que é o caça em que ela foi baseada, é um caça que existe na vida real. E ele foi basicamente uma criação da Suécia junto com a FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Então o Gripen, ele é basicamente um caça que ele é filho de pai sueco com mãe brasileira. O Gripen tem o DNA brasileiro, com a dedicação das empresas nacionais em centenas de milhares de horas em transferência de tecnologia, treinamentos e produção. Designado F-39 pela FAB em agosto de 2019, o primeiro Gripen brasileiro alçou o voo inaugural na Suécia. Ele é uma mistura das duas tecnologias, então ele é uma sueco-brasileira, basicamente. E ela fala português, dá uma olhada nisso aqui! Sim, senhoras e senhores, essa garota é brasileira e ela fala português. Apesar de que essa música que ela cantou, acho que era português de Portugal, mas tudo bem. É só curiosidade mesmo, eu queria que vocês soubessem. Obviamente que ela não é brasileira, né? Não tem nem indício disso na história. Mas eu achei que seria interessante comentar com vocês, que é uma coisa que eu fiquei de cara quando eu vi na época. Mas voltando ao romance, ele apresenta a mesma premissa do Aoki Hagane no RPG. É literalmente o mesmo anime, só que ao invés de serem navios, agora são aviões. Só que é lógico, né? Eles têm uma diferença narrativa às vezes, né? Mas assim, a premissa inicial é a mesma. Então vamos dizer assim, a fórmula que os dois mantêm é a mesma, né? Que são garotas que na verdade são armas de guerra que tem que lutar contra alienígenas que são feitas da mesma tecnologia. Mas aí vamos dizer assim, os detalhes eles são diferentes, né? Então a construção de mundo é diferente, a forma como ambos se conhecem também é diferente, né? Então eles têm diferenças narrativas,
só que o grosso é o mesmo. Então, como vocês sabem que o grosso é o mesmo, a gente também sabe que o romance é o mesmo. Então, basicamente, é um romance que ele não se desenvolve no anime, até porque eu acho que ele não fez muito sucesso. Então, não teria uma segunda temporada pra mostrar um romance, ele pode até se desenvolver, mas como eu não vi o resto, né, só vi o anime, eu não tenho como dizer pra vocês se esse anime ele segue mais pra frente. Mas já temos um avanço, temos beijo logo no primeiro episódio. O único problema é que essa é a única coisa que a gente tem de relevante no romance dos dois, né? Oh, coisa triste. Mas é um anime que ele tem um romance, né? Ele tem um desenvolvimento junto dos dois, né? Ele tem o desenvolvimento romântico deles. Que também é como algo que Hagane no RPG, né? É uma coisa que não é o foco principal da história, é apenas uma coisa que complementa e tá lá pra somar, né? Então não é uma coisa que, se tivesse ou não tivesse, ia fazer diferença na história. Mas eles resolveram colocar lá, acho que só pra deixar mais legal, né? Justamente eu acho que também pra dar aquela mesma premissa de que é a forma que eles encontraram pra poder ter um desenvolvimento, né, da relação dos personagens. Eu acredito que talvez no futuro da obra em si, né, possa ter algum tipo de desenvolvimento. Só que no anime, a única coisa que a gente teve foi esse beijo no primeiro episódio. E aí depois eles seguem mais como companheiros, né, e não como amantes em si. Mas é um anime bacaninha de assistir, eu acho ele um anime muito legal. Ele tem cenas muito fofas, muitas cenas engraçadas. Eu particularmente gostei mais de Girl Air Force do que de Aoki Hagane no RPG. Apesar que no Aoki Hagane no RPG a gente tem um desenvolvimento romântico muito maior, principalmente até porque a gente tem uma obra em anime muito mais abrangente, né? Porque a gente não tem só uma temporada, mas também tem vários filmes. Mas o Girl Air Force eu acho que ele me atraiu um pouco mais, né? Principalmente por causa da premissa. Ele é um anime mais colorido, né? Ele é um anime mais suave de você assistir. Ele não é um traços muito melancólicos, né, que é igual ao Aoki Hagane no RPG, principalmente por conta do azul, né, que o azul ele é uma cor mais escura, né, uma cor mais fria mesmo. Você sente que o Girl Air Force ele é um pouco menos sombrio do que o Aoki Hagane no RPG. Então, na minha opinião, eu acho o Girl Air Force melhor, apesar de que a premissa dos dois é praticamente a mesma. Então aí vai de gosto mesmo, mas eu acho que o nível dos dois ele tá praticamente igual. E aí, pra fechar com chave de ouro, eu vou falar de um anime pra vocês chamado 86. 86 não é um anime de romance, eu já vou deixar isso bem claro, não é um anime de romance, o anime não se desenvolve em romance. O romance não tem nada a ver no anime, e até o momento a gente não teve nada que represente o romance entre eles. Literalmente nada. Ah, mas então por que você tá falando que tem romance? Eu vou explicar pra vocês, calma só um pouquinho aí, pessoal. O enredo de 86, né, ele é basicamente um mundo, né, que tá dividido entre o Império de San Magnolia, que controla uma vasta área, né, e vive sob uma fechada paz, e a República de Gilead, né, que é um território devastado pela guerra. Só que o Império, né, ele usa robôs de combate chamado Legion pra lutar contra esses inimigos, só que a verdade sombria é que esses robôs, eles na verdade são controlados por humanos que não são pessoas, vamos dizer assim, puras, né. Eles são tratados literalmente como os judeus eram tratados naquela época. Então meio que eles não são pessoas, né? Eles são apenas instrumentos de guerra. E aí o foco da história, né? Ele tá no Distrito 86, que é um lugar onde tem muitos jovens soldados. E eles são conhecidos como 86. E aí eles são enviados pra lutar contra os Legion, né? Que são esses inimigos do Império. E esses soldados, eles são das classes sociais mais baixas que tem, né? Como eu falei, eles são ferramentas, eles não são pessoas. Então eles são considerados muito descartáveis, né? E basicamente usados como bucha de canhão no combate. E aí o Império, né? Pra não mostrar essas pessoas, ele acabou ocultando a verdade sobre a utilização destes jovens, né? E eles falam que esses robôs, eles são meras máquinas controladas remotamente. E aí o anime, ele é basicamente contando a história da Vladilena Milisa, que é literalmente a capitã deles, e ela não concorda com o que tá acontecendo com esse pessoal do Distrito 86. Então ela, apesar de ser uma garota do Império e ter uma patente extremamente elevada, o foco dela sempre é fazer com que essas pessoas tenham uma vida melhor. Então é por isso que eu falo que esse romance, ele não desenvolve de jeito nenhum, porque o anime tem 2 temporadas, e a primeira vez que o protagonista principal e a heroína principal se encontram é literalmente nos 45 do segundo tempo. É no final da segunda temporada. Literalmente isso. Então, o romance não se desenvolve em nada. Tanto é que na segunda temporada a Vladilena quase não aparece. Mas aí, por que eu digo que esse é um anime de romance, apesar de que ele não tem nada no anime? É porque na nova o casal tá junto. Então na nova a gente teve desenvolvimento suficiente para que esses dois eles possam ficar juntos. Então vai desenvolver um romance entre eles. Então o romance que tinha no começo era basicamente os dois conversando, né? Que eles conversavam através de um rádio, né? E aí, basicamente, o desenvolvimento que tinha era entre o comandante principal, né? Desse pelotão, que era o Shin, e a capitã deles, que era a Vladilena, né? Então o desenvolvimento principal era dos dois, né? Era da Vladilena com o Shin. Mas esses dois, eles nunca nem se encontraram na vida, né? Então o único desenvolvimento romântico que tinha entre eles era essas conversas que eles tinham nos momentos oportunos, né? E aí agora, né? Que a segunda temporada acabou, eu acho que é quando realmente
provavelmente esse romance ele vai acabar se desenvolvendo de verdade. Porque agora os dois, eles finalmente estão juntos, né? E aí eles acabaram de se conhecer, eles podem desenvolver esse romance agora. Quem tá esperando um anime de romance, não é um anime de romance. Eu fui baitado nisso também. Eu achava que tinha romance, mas o romance, ele literalmente não existe. Não existe um romance nesse anime. Pelo menos até o ponto atual. Mas ao mesmo tempo, ele também tem romance pra caramba, porque a gente sabe que esses dois, eles vão ficar juntos. Então, mesmo que a gente não tenha uma segunda temporada, eu já tô avisando isso aqui pra vocês. Os dois são um casal, eles estão juntos, namorando. Então, não tem romance, mas o casal fica junto. E basicamente é isso, pessoal. Esses são 5 animes que eles não têm romance, mas eles têm um romance ao mesmo tempo. Obviamente, como eles não são animes focados em romance, o desenvolvimento deles é bem fraco. Mas é um tópico que eu queria trazer pra vocês, porque é uma coisa que eu achei muito interessante. Porque principalmente quando eu vi Initial D ali no tópico de romance, eu falei, ah não, mano, não é possível, velho, como é que essa parada tá aqui? Eu descobri que tem muitos outros animes que eles têm essa mesma premissa, né, que eles não são animes de romance, mas ao mesmo tempo eles têm um pouco de romance. Então é uma coisa que eu queria trazer pra vocês aqui, mais como um vídeo de curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que deixem o seu like encarecidamente aí, se inscrevam no canal também, caso vocês queiram continuar acompanhando os próximos vídeos. Se vocês lembrarem de outro anime que também tem essa mesma premissa de não ser um anime de romance, só que ele tem romance lá no meio, podem deixar aí nos comentários. Eu gosto muito quando vocês comentam lá, eu passo uma boa parte do tempo respondendo comentário. Deixem nos comentários também outros tópicos que vocês querem que eu traga pra vocês. E por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!